Oi, gente. Vindo falar sobre tudo. Então, né, eu falei pra poucas pessoas que eu iria vir fazer esse intercâmbio. Então, eu vim fazer esse intercâmbio de au pair, que é basicamente ser babá, né, e morar com a família. Então, eu moro com a família, sou babá e recebo semanalmente e também não preciso me preocupar com pagar aluguel, pagar alimentação, pagar as contas. Eu uso dinheiro apenas para mim e também, enquanto eu trabalho, eu tenho a obrigação de também cumprir algumas horas de estudo. Então, daqui a algumas semanas eu vou fazer a inscrição em algum local para fazer o meu curso que eu preciso fazer. E eu vou fazer de inglês, né, para me ajudar a melhorar a língua. Talvez mais pra frente, no próximo semestre. No próximo semestre não, no próximo ano eu faça outro. Mas então, eu trouxe alguns tópicos aqui pra falar sobre, né, a minha mãe, ela tava super animada que eu fizesse vídeos assim pra ela ir acompanhando. Então, eu vou manter esses registros em vídeos muito mais por ela e também por mim, porque tiveram momentos na minha vida que eu não registrei assim em vídeos e eu fiquei, putz, era pra eu ter registrado, sabe? Quando eu tava, por exemplo, no Rio de Janeiro, nossa, eu queria ter registrado várias coisas assim da vivência de praia e eu não registrei, e enfim, agora eu vou fazer isso. Eu embarquei no domingo passado em Florianópolis e cheguei na segunda-feira nos Estados Unidos. Fiquei 2 dias em Newark, conheci ali New Jersey, New York e aí depois eu vim pra Seattle. Então aqui em Seattle não faz ainda uma semana que eu tô aqui, mas do meu embarque já faz uma semana, porque hoje é terça-feira. Então já faz uma semana que eu tô aqui nos Estados Unidos. E aí eu vim falar, né, já que eu tô nessa primeira semana, eu vim falar quais foram as primeiras impressões, né, porque agora são só primeiras impressões. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui é sobre o inglês, né. Sobre o inglês, o meu inglês, ele é considerado nível intermediário, eu acho que é A2, se eu não me engano. Assim, quando eu decidi fazer esse intercâmbio, eu só tinha o inglês da praia e do Duolingo. Just this. Apenas isso. E aí, quando eu decidi fazer esse intercâmbio, algumas semanas depois, um tempo depois que eu já tinha pago, que eu já estava estudando, que eu já tinha passado em algumas entrevistas da agência, eu pedi ajuda para uma professora, que ela inclusive é amiga da minha mãe, e ela já foi au pair também. E aí ela me ajudou muito, assim, acho que eu fiz 2 meses de aula, e era uma vez por semana, então acho que totalizaram 8 aulas de inglês. Se eu não me engano foi isso. E me ajudou bastante, assim, a pronunciar, enfim, me ajudou bastante, assim, no processo de construir frases, falar com mais estrutura. Só que aí depois eu parei de fazer as aulas, né, que eu tava na função de pagar intercâmbio, viagem, as coisas, e eu parei, que era mais pra ajuda ali nas entrevistas mesmo. E aí, enfim, né, meu inglês foi de novo enferrujando, porque eu parei de trabalhar na praia, porque eu retornei pra casa da minha mãe, né, antes do intercâmbio, porque agora sabe-se lá o tempo que eu vou ficar sem ver ela. E estava sem as aulas, então eu tava apenas com o Duolingo ali. E isso
fez com que meu inglês desse uma pequena enferrujada. Mas, assim, eu vim pra cá, por exemplo, eu não consigo entender nada que as pessoas falam ao meu redor. As pessoas falam e eu fico assim. Eu não consigo entender. Eu entendo muito a minha família. Quer dizer, muito não. Eu entendo o básico. Eu consigo entender o contexto. Eu entendo algumas palavras. E aí a gente consegue se comunicar. Desde que eu comecei a conversar com ela, e aí eu percebi, nossa, essa pessoa é mais paciente, né? Não é aquele inglês da pessoa falar tão rápido. E ela também tem o espírito assim mais calmo, sabe? Então ela não é uma pessoa agitada. E aí nisso também foi algo que assim fez a gente conectar. E aí eu cuido de 2 crianças aqui, né? Um é bebê, ele não fala ainda, mas o meu é uma criança de 4 anos e ela fala. E eu não entendo a maior parte das coisas que ela fala. Na maior parte das vezes a mãe dela tem que traduzir, e quando tá só eu e ela, tem coisas que não é tão necessário verbalizar, entender verbalmente, porque olhando a situação a gente consegue captar. Por exemplo, sei lá, tá brincando com alguma coisa e ela não quer mais aquela brincadeira, dá pra captar, mesmo que eu não consiga escutar, não consiga entender. Quer dizer, escutar eu escuto, né? Que eu não consiga entender. Olhando a situação, eu consigo perceber as feições dela, o que ela tá querendo fazer, o que ela tá querendo dizer. Mas também ela me ajuda muito, gente. Ela me ajuda muito com as palavras. É incrível. Por exemplo, eu fui levar ela no banheiro, né? Aí fiquei sentada ali na banheira, né? Esperando ela fazer as necessidades e a gente fica conversando. E eu fico perguntando os nomes das coisas. Qual o nome disso? Ela fala. Qual o nome disso? E ela fala. E aí também ela tem achado isso muito legal e ela começa às vezes, você sabe qual é o nome disso? Aí às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Aí ela começou a me falar, né, o nome de algumas coisas. E é muito, muito, muito legal, porque ela acha muito divertido isso, ficar me ensinando, e eu agradeço muito ela. Falo, nossa, você tá me ajudando muito, muito obrigada, eu tô aprendendo palavras novas porque você está me ajudando. E ela gosta muito de ajudar, então ela fica muito feliz quando eu agradeço ela e quando eu falo que eu tô aprendendo palavras porque ela tá me ensinando. Então, assim, eu digo pra qualquer pessoa, assim, que tem vontade de fazer um intercâmbio sem ter uma facilidade, assim, na língua, faz porque vai aprender aqui, sabe? E sempre vai ter também família que vai entender isso. E sobre o meu inglês é isso. Eu sinto que os meus ouvidos já estão ok. Eu só tive um estresse, assim, depois do dia que eu fui no banco, porque, nossa, era muita informação, assim. E aí era o cara falando blá 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 blá. E eu fiquei com aquela sensação de, nossa, estou num banco, que é um lugar que eu tenho que ter uma atenção, né? Tenho que saber o que eu tô aceitando, o que eu tô assinando. E eu não tava entendendo nada, mas aí eu só confiei na minha rosta e fui. E aí só nesse dia, assim, que eu senti um estresse de inglês que me deu vontade de, sei lá, só me enfiar no quarto e ficar, porque isso cansou a minha cabeça. Mas no geral, com a família, pra mim é muito tranquilo. Às vezes quando eu vou sair do quarto eu penso, nossa, o que eu vou falar? Mas sei lá, eu abro a porta assim do quarto, saio e vejo eles, parece que já é muito tranquilo. E até inclusive agora, quando eu fui ali conversar com ela, né, eu falei, eu apenas me sinto um bebê por conta do meu inglês e às vezes eu não consigo falar bem, né. E ela falou, não, teu inglês. E aí ela falou isso, né, que eu tô fazendo um ótimo trabalho com o meu inglês, que tá ótimo. E também teve, nesse último domingo, foi aniversário da mãe dela, e nossa, eu tava com receio, não sei porquê, de conhecer uma senhora, não sei. E nossa, ela muito animada, com uma energia maravilhosa. Gente, eu amei demais essa família, vocês não têm noção.
e muito animada, assim, e ela perguntou, nossa, de onde que você é? Ela me abraçou, de onde que você é? Aí eu falei que eu sou do sul do Brasil. Ela, nossa, o seu inglês é tão bom. Eu fico assim, gente, porque, cara, o meu inglês... Mas é assim, o meu inglês, os americanos falam que é muito bom o meu inglês. E o meu inglês, só que assim, quando eu falo tudo quebrado, sem estrutura. Brasileiros é que julgam o meu inglês. Brasileiros é que ficam, não é assim, é assado, não é assim, é assado, não é assim, é assado. Mas os americanos, nossa, os americanos falam, tá ótimo, tá perfeito. E aí é sempre assim, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que têm o receio de falar por conta de julgamento, sabe? E aí fica aquele medo de falar. Eu nunca tive esse receio de falar, eu falava bastante com os turistas e isso foi o que ajudou mais ainda, né? Eu não ter esse receio de falar. E, e eu falo mesmo estando errado mesmo. Por exemplo, eu não consigo falar I told, sei lá também, né? Cada região fala de um jeito, mas aqui, nossa, a pronúncia é totalmente diferente do que até professores me ensinaram, entendeu? Então vai ser sempre diferente, não existe forma certa e forma errada. Eu vejo muito isso, até com as crianças, com os adultos, com pessoas de culturas diferentes. Nossa, quando eu fui na caminhada de mulheres negras, gente, foi assim, parece que eu era fluente, que elas me entendiam super bem. Me entendiam super bem, é claro, né, que tinha algumas limitações, assim, de fala, me ensinavam algumas coisas, mas, assim, eu me senti totalmente confortável conversando. É isso, gente, sobre o meu inglês, acho que já tomou um vídeo inteiro. Agora, o próximo tópico vai ser a família. A família me recebeu, gente, com flores, buquê de flores. Me recebeu com esse cartaz aqui, que vai aparecer virado, mas tudo bem, ao contrário, né? E eles me deram um presente também, deixaram, eles que colocaram aqui no quarto porta-retrato com foto da minha família e dos meus amigos, muito fofos. E aí ela me deu um difusor de presente, óleos essenciais, que eu falei que eu gosto muito, né? Ela tinha perguntado o que faz eu me sentir em casa, eu falei isso. Ela me deu um tambor também, que eu tinha perguntado pra ela se aqui era muito caro e ela comprou pra mim. Aí ela me deixou um caderno, que ela sabe que eu gosto de escrever sobre as minhas emoções. Deixou uma carta pra mim tão fofinha, gente. Ai, eu amo cartas, eu amo demais cartas, eu amo cartas. E aí ela deixou isso e deixou uns maneys também. E aí eles são uma família totalmente diferente do programa, fora da curva. E foi muito pra mim, porque eu também sou uma au pair e uma pessoa totalmente diferente que eu não iria conseguir ir pra qualquer família e sei que não seria qualquer au pair que iria conseguir vir pra cá. Porque eles, por exemplo, não são aqueles americanos que comemoram 4 de julho, né, que é o dia da independência aqui. Tem alguns feriados que eles não comemoram porque eles sabem que são... que fazem... eles sabem que aconteceram genocídio dos povos indígenas, então eles não comemoram. Aqui eu sinto um lar de verdade, sabe? Sinto um lar, assim, essa coisa de conversar, olhando nos olhos, fazer as refeições juntos. Ela pergunta como é que eu tô, como que eu tô me sentindo. Ela já fez intercâmbio, ela já fez acho que 3 ou 5 intercâmbio, não me lembro. E aí ela entende muito bem como que eu posso estar me sentindo, então ela pergunta como que eu tô me sentindo, se eu quero ficar no quarto, se eu quero sair. Ela me levou e me trouxe também quando eu saí, porque eu não dirijo aqui e eu posso fazer a carteira. E eu só posso dirigir quando eu tiver a carteira. E aí ela me levou e me trouxe. Assim, gente, sobre elas é isso. Eu gosto também que o
o pai das crianças, ele é super envolvido, assim, com as crianças, na rotina. Não é aquela família que, o pai tá ali, sei lá, só pra pagar as coisas e pronto, sabe? E tem um certo distanciamento. Não, ele faz as coisas. E é legal, assim, de ver, né? Ele com as crianças, ele tem um tempo dele com as crianças. Ela sai, vai pra capoeira, ele fica com as crianças. Deixa eu ver. Sobre as crianças. Todo mundo ficou surpreso, né? Eles ficaram surpresos porque logo de cara as crianças já gostaram muito de mim. Hoje foi o meu terceiro dia oficial de trabalho e o primeiro dia que eu saí sozinha com o bebê de 1 ano e 4 meses, e foi totalmente tranquilo. Eles estão super confortáveis comigo e ela tá muito feliz também porque a menininha de 4 anos, ela geralmente é mais assim com as pessoas, sabe? Ela é mais fechada. Até quando eu tava brincando com ela no parquinho, chegou outras crianças, ela já fica assim, ela não envolve tanto, sabe? Ela fica mais quieta. Só que comigo ela ficou, nossa, muito confortável, me abraçando já desde o primeiro dia, vindo no meu colo e sorrindo pra mim. E com a outra au pair, ela demorou 2 meses pra ficar um tempo sozinha. E comigo, assim, agora ela já fica, sabe, sozinha num cômodo, ficou sozinha no parque também, no outro dia comigo, ontem acho que foi. E sobre a família é isso, ela pergunta como é que eu tô, me serve comida. Hoje ela me trouxe também um cookie, que ela tinha saído sozinha com a menina, ela me trouxe um cookie. São pequenas coisinhas assim que parecem bobas, mas dá pra sentir o cuidado. Agora também eu fui e conversei com ela. No primeiro dia ela também pediu pra fazer chamada com a minha família. Aí a gente fez chamada, ela adorou. E ela pergunta às vezes da minha família, pergunta da minha cultura, o que eu sinto vontade de comer. Ela quer que eu cozinhe feijão, arroz e feijão. Ela também... Deixa eu ver o que mais. Tá. E ela também... agora à noite eu fui ali, conversei com ela e falei... mostrei a foto que a minha família mandou na praia, né? Aí eu mostrei pra ela e falei, essas fotos foram hoje, não sei o que. Minha família tá muito feliz que eu tô aqui com vocês. E eu tô muito feliz também, agradeci ela. E ela fez uma carinha assim de emocionada. E me abraçou assim. E a gente se abraçou tanto, a gente ficou se abraçando. Ela é uma fofa. E aí ela falou que também tá muito feliz, eles estão todos muito felizes por eu estar aqui. Ela falou que quando eu quiser eu posso conversar com ela, né? E também teve alguns dias que nós ficamos ali na sala assistindo o filme juntas, eu e ela. Ela é muito querida, tô gostando bastante. Ela me contou que já trabalhou, eu não entendi muito bem, mas ela trabalhou alguma coisa ajudando mulheres de rua a darem à luz. E eu não entendi muito bem qual era o papel dela ali, né? Mas era num programa assim que ela trabalhava, numa ONG, não entendi muito bem. Mas quando ela me contou isso, eu entendi o porquê que ela é uma pessoa tão humana. E assim, nesse programa a gente pode trabalhar no máximo 45 horas por semana. Eu trabalho 37 ou 38 horas por semana. E uma semana por mês eu trabalho 27 ou 28, alguma coisa assim. E ela me paga mais que o mínimo. E eu não tenho obrigações assim, grandes obrigações com a casa. Só de colocar a roupa das crianças pra lavar e organizar a comida deles pro dia seguinte. Só. E tipo assim, é muito tranquilo, dá pra ver que é uma pessoa mais humana, que entende assim, né? Porque não dá pra ficar explorando as pessoas. Eu tô amando. O terceiro tópico vai ser sobre a mudança, né? Nossa, eu pensei que eu ia surtar.
pensei que eu ia... Sei lá, pensei que eu ia chorar tanto, pensei que ia ser difícil. Até mencionei isso conversando com a minha host ali agora. Nossa, eu pensei que ia ser muito difícil na primeira semana. Mas tá fácil, e tá fácil. Eu agradeci ela porque eu falei, nossa, tá fácil graças a vocês, graças à família, porque é o tempo que eu passo com eles, né? Então, assim, se é uma família boa, isso acaba fazendo um intercâmbio muito mais tranquilo, sabe? Sobre a mudança eu não senti nenhum impacto. O único impacto, assim, foi do fuso horário, que tá mexendo com o meu sono, né? Às vezes, do nada, no dia eu sinto um sono muito forte. Sobre isso, pra mim, sei lá, tô passeando, Não tô passeando não, mas sei lá, qualquer coisa, é só pegar um avião e ir pra casa, sabe? Então não senti nada assim de mudança, saudade também. O que eu sinto assim de saudade é querer que as pessoas estejam comigo. Ai, nossa, queria que as pessoas estivessem vendo isso, queria que as pessoas estivessem vivenciando isso, queria estar mostrando isso. É o único tipo de saudade que eu sinto, não uma saudade ruim de apertar o coração e sofrer, sabe? E os desafios até o momento é sobre o meu inglês. Esses são os desafios que às vezes eu e a menina estamos brincando, não entendo assim o que ela tá falando, a mãe dela tem que traduzir. Acho que é mais isso mesmo, sobre o inglês nesse momento. Então, para essa primeira semana, sim, foi muita. Eu gostei muito, assim, que eu tô me sentindo muito bilíngue também. Tô me sentindo muito bilíngue. Tô conseguindo conversar, né, escutar, passar o tempo, assim, ouvindo as pessoas. Mas nesse momento eu não consigo captar no ar, sabe? Eles estão conversando entre eles e eu não consigo captar. Quando é comigo e fala num ritmo diferente, usa algumas palavras que eu conheço, eu já consigo entender. Então, sobre a primeira semana, é isso, tá tudo. Eu tô amando demais, tô amando a cidade, tô amando o bairro que eu tô. Parece de fada, flores pra todo lado. Eu tô amando a família que eu tô inserida. Me sinto muito cuidada, gente. Muito cuidada. Ela pergunta se eu comi. Ela fala, ai, prepara um lanche pra levar pra você. Tu comeu, como é que tu tá te sentindo? Tá bem? Se a criança também, né, às vezes tem algum comportamento. Teve um dia que ela tava, acho que foi no primeiro ou segundo dia, que ela tava botando o pé assim no meu rosto, eu tava segurando o pé dela. E aí ela coloca o limite, sabe? Ela não é aquela pessoa que deixa a criança fazer o que quiser. Então ela coloca bastante limite, conversa com a criança. E então eu tô gostando muito, porque a comunicação é uma das coisas que eu prezo muito. E comunicação é uma coisa que tem aqui, sabe? E tem esse cuidado, tem... É isso, gente. Tô muito feliz mesmo. Esses dias eu tava no parque, eu conheci uma brasileira também. Eu escutei alguém falando português. E aí a gente já trocou o telefone. O meu maior medo era também a birra. Presenciar uma birra em inglês, gente. Já passei por birras em inglês e pra mim foi tranquilo. Também eu não estive ainda totalmente sozinha, né, estando numa birra, mas eu acho que eu tô sabendo muito bem conduzir, assim, as situações com o comportamento da menina, porque às vezes ela tem aquelas coisinhas de criança, né, mas nada tranquilo, nada terrível, tudo tranquilo, assim, de que eu tenho conseguido lidar, sabe? A mãe dela que fica, assim, às vezes falando, nossa, me desculpa por isso. Eu falo, não, sem problemas, né, capaz. E aí é isso. Eu vou fazer um próximo vídeo com as
com as perguntas, respondendo as perguntas que fizeram no Instagram. E eu acho que agora, quando completar um mês, quando eu estiver aqui nos Estados Unidos, eu faço outra atualização sobre como que estão sendo as coisas, mas por enquanto tá assim, né? Os meus horários de trabalho estão ótimos, a relação com a família tá ótima, o meu inglês está capenga, mas tudo ok. Sobre a mudança tá sendo tudo ok, saudade ok, e os desafios, que são algumas dessas crisezinhas com a criança, eu tô sabendo lidar. Era o meu maior medo e já passou. E comentem aqui embaixo se vocês quiserem mais vídeos nesse formato. E também coisas que vocês quiserem detalhadamente saber. Porque eu não sei qual é a visão das pessoas que estão olhando, né, de fora, o que querem saber, qual é a curiosidade. Mas comentem aí. E se vocês estiverem gostando, eu vou fazendo mais vídeos nesse formato mais explicativo, conversativo. E... tô amando, gente, tô amando.